Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa disciplina de máquinas elétricas do curso de Eletromecânica. Hoje nós iremos falar sobre motores de corrente contínua. Então, o motor de corrente contínua, ou conhecido CC, nada mais é do que um motor alimentado por corrente contínua, sendo essa alimentação proveniente de uma bateria ou qualquer outra de alimentação de corrente contínua. A sua comutação, troca de energia, entre rotor e estator pode ser através de escovas, no caso escovado, ou sem escova, os brushless. E com relação à velocidade, o motor de corrente contínua pode ser controlado apenas variando a sua tensão, diferentemente do motor elétrico de corrente alternada, o CA, cuja velocidade é variada pela frequência. Vejamos mais à frente como funciona esse tipo de motor. Então, como explicado, os motores elétricos de corrente alternada, eles necessitam de uma mudança de frequência. Caso houver necessidade de variar sua velocidade, envolvendo assim o controle de velocidade mais complexo e dispendioso. Por outro lado, o motor de corrente contínua precisa apenas de uma mudança de nível de tensão para que possamos variar sua velocidade. Assim, ele torna-se mais adequado para equipamentos alimentados por níveis de tensão de 24 volts ou 12, como no caso dos automóveis ou aplicações industriais que exigem um controle fino de velocidade. Então, ao selecionar o motor de corrente contínua, é fundamental que você identifique as principais especificações de desempenho, além dos requisitos de potência e tamanho. Também é importante considerar os requisitos ambientais para a sua aplicação. Então, o motor de corrente contínua nada mais é do que um motor alimentado por uma corrente contínua, sendo essa alimentação proveniente de bateria ou qualquer outra fonte de alimentação CC. A sua comutação ou troca de energia entre rotor e estator pode ser através de escova escovada ou dos brushes. Com relação à velocidade, o motor de corrente contínua pode ser controlado apenas variando a sua tensão, diferentemente do motor elétrico de corrente alternada, cuja a velocidade é alternada pela frequência. Então, ao identificar e selecionar um motor de corrente contínua, é fundamental que você identifique as principais especificações de desempenho, além dos requisitos de potência e tamanho. Também é importante considerar os requisitos ambientais para a sua aplicação. Aqui hoje eu vou explicar como o motor de corrente contínua funciona e como visa facilitar o processo de seleção de motores elétricos de corrente contínua. Assim, após entender os conceitos envolvidos no funcionamento, vamos poder analisar quais são as características importantes para a correta especificação do motor CC. Então, um motor de corrente contínua ele é composto por um eixo acoplado, e ao rotor, que é a parte girante do motor. Aqui nessa figura o estator é composto por um ímã, ele é magnético, composto por um ímã, e o comutador tem a função de transferir energia, da fonte de alimentação ao rotor. Aqui nessa figura aqui é também possível observar as partes que compõem o motor CC, aqui você pode observar. Um motor de corrente contínua é composto por eixo acoplado ao rotor, que é a parte girante do motor. Nessa figura aqui, pode ver nessa figura aqui, o estator é composto por um ímã e o comutador tem a função de transferir energia da fonte de alimentação até o rotor. Nessa figura aqui, também é possível observar as partes que compõem o motor de corrente contínua, Aqui tem que, quando a corrente elétrica passa através das bobinas, o campo magnético do ímã é gerada uma força magnética que produz um torque que faz com que o motor CC girar, É como nessa figura aqui, eu coloquei no início aqui, faz possível o motor girar, esse campo magnético, girante. Nessa outra figura aqui, o estator é substituído pelos ímãs, no caso o norte e o sul,
E um rotor é representado por uma bobina que é alimentada pelo comutador em que circula a corrente. Então o comutador inverte a corrente a cada meia volta da bobina para manter o torque da bobina agindo na mesma direção. E aqui são as correntes elétricas fornecidas de um comutador. O princípio básico de funcionamento do motor de corrente contínua é o seguinte: sempre que um condutor introduzindo uma corrente elétrica em vermelho é colocado em um campo magnético azul, este condutor experimenta uma força mecânica em verde, gerando um torque e o giro do eixo motor, né? O campo magnético é gerado entre os polos norte e sul do ímã e possui um sentido partindo do norte para o sul. O torque que vai impulsionar a bobina por sua vez, o rotor. Como podemos observar nessa figura aqui, será proporcionado ao campo magnético entre os ímãs, a densidade do fluxo magnético, que é chamada aqui de B. Aqui, a força do torque do motor CC. A direção da força mecânica é dada pela regra da mão esquerda de Fleming e a sua magnitude é dada por. Então aqui temos o desenho da regra da mão esquerda aqui, né? Tem a corrente, a força corrente aqui, né? A direção da força, a magnitude da força e a direção da corrente aqui. Então, onde F é igual a I vezes L vezes B, onde o F é a força, né? O que é igual ao B, ao I, que é a corrente da bobina, né? O L é o comprimento do condutor no campo magnético e o B é a densidade do fluxo magnético. Aí você encontra a força aí, o torque aí. Né? Para você entender melhor como funciona esse motor de corrente contínua, a gente vai ver um vídeo rapidinho aqui, tá?
Então, sobre as especificações do motor de corrente contínua, né? As básicas e as primárias. Então, existem três fatores principais que você precisa saber e para levar em consideração quando for selecionar um motor de corrente contínua. No caso, seria o que? A velocidade, o torque e a tensão. Sabendo essas três especificações, você será capaz de saber qual motor e fabricante atenderá às suas necessidades, né? Por exemplo, a velocidade do eixo. O motor de corrente contínua aplica uma tensão em volts para rodar um eixo a uma velocidade de rotação proporcional, que é a velocidade angular, né? As especificações de velocidade do eixo geralmente se referem à velocidade sem carga, que é a velocidade máxima que o motor pode alcançar. Então, quando não há torque aplicado, e que acontece daí? Então, tipicamente a velocidade do eixo é dada em rotações ou rotações por minuto, RPM. Essas rotações ou revoluções também podem ser representadas em radianos por segundo. E para cálculos numéricos, o valor do radiano pode ser mais conveniente, né? Então, aí tem essa fórmula aqui, ó, que descreve a relação entre radianos por segundo e rotações ou rotações por minuto, né? Então, a velocidade angular que é dada em radianos é igual a velocidade angular que é dada em RPM vezes 2π dividido por 60, isso aqui para encontrar a frequência, beleza? Então, para um motor de corrente contínua ideal que não possui perda, a velocidade rotacional é proporcional à velocidade fornecida, né? Então seria essa fórmula aqui. E já onde uma constante de proporcionalidade, né, é constante de proporcionalidade dada em rádios por segundo, né? Então, logo o torque de saída, né? O torque de saída é a rotação do eixo gera uma força de rotação chamada torque, né? Que é o T, pela letra T que é dada aqui. Então, o torque é dado em unidade de força vezes distância, né? Então, ele pode ser dado dois tipos: torque de partida ou torque contínuo. O torque de partida é o T, no qual a velocidade do eixo é zero ou o motor está parado, né? Já o torque contínuo é o máximo T em condições normais de funcionamento. Então aqui tem a fórmula de torque, né, de um motor de corrente contínua, que é proporcional à corrente de indução, né, que é o I aqui, sendo que neste caso temos constante de torque K, né? É constante do torque. A seguinte equação descreve as relações entre torque e corrente. O torque é igual ao que? A torque ao constante K, né? Vezes o que? A indução, né? Ou indução é igual a torque dividido por K aqui. Beleza? Então a importância da constante de torque, né, que é esse K aqui, é evidenciada na equação para um dado torque, um valor em K. Então limita a corrente em valor baixo. Esta é uma medida de eficiência, uma vez que um menor consumo de corrente significa menor dissipação de energia, né, no caso do calor. Conhecendo a constante de torque e o torque produzido, podemos calcular a corrente através da armadura, que é utilizada para sabermos a classificação da temperatura. E como será, eu tenho aqui nesse gráfico aqui, né, no caso aqui, é mostrado nesse gráfico aqui. Então, o torque é proporcional à velocidade. Então, podemos traçar um gráfico de torque vezes velocidade, né, conforme essa figura aqui, ó. Então aqui tem a velocidade que é dada em angular aqui, né, rádios por segundo, né, sobre o torque aqui, né. Aí tem o torque de parada, o intervalo ótimo da operação e a velocidade sem carga aqui, correto? Então, a tensão disponível, em relação à tensão disponível, os motores de corrente contínua podem ser projetados para operar uma tensão específica, caso houver necessidade. No entanto, sempre devemos observar a disponibilidade de fonte de alimentação adequada para cada aplicação. As fontes de alimentação mais comuns no mercado são 12 volts, né, de corrente contínua ou 24 volts de corrente contínua, mas é comum conversores que realizam a retificação de tensões entre 110 volts e 220, a fim de fornecer qualquer nível de tensão necessário para a sua aplicação. A gente não pode esquecer que, como a velocidade depende da tensão, a alimentação também poderá ser um limite caso não for feita uma especificação adequada do motor de corrente contínua. Sobre as especificações derivadas ou secundárias, né?
As folhas de dados dos motores de corrente contínua também possuem parâmetros que são derivados ou relacionados com registros fundamentais, que é a tensão, a velocidade e o torque. Então podemos citar potência de saída, é uma especificação comum e importante, é a potência nominal de saída, o PO, né? É a potência nominal de saída aqui. Então, que representa o produto do torque pela velocidade, né, do motor. Na formação da equação da potência de saída é dada por quê? A potência de saída é igual a torque, né? O torque vezes a velocidade angular, né? Então, a potência máxima de saída ocorre quando o motor está em 50% da velocidade de carga, né? De velocidade sem carga. E 50% do torque de parada, né? E muitos fornecedores especificam a potência de saída em termos de CV ou HP, né? Nós temos que lembrar que para converter um valor calculado de potência em unidade de watts para unidade de HP, a gente tem que dividir a potência em watts por 746, tá, gente? Isso aí, não esqueça isso é elétrica básica, né? Sobre a dissipação da potência, a corrente produzida no motor de corrente contínua aquece o mesmo e cria uma potência dissipada, o Pdiss, né? O valor de Pdiss está relacionado com a resistência total do sistema, o RT, que é a resistência de todo o conjunto do motor, incluindo as perdas, tá? Por atrito ou no estator, né? O R estator, e no rotor, o R rotor. Através da corrente do motor podemos calcular a dissipação de potência e por sua vez o aumento da temperatura do rotor, que é o delta T, né? Devido à rotação. A partir de delta T ou triângulo T, como queiram chamar aí, a temperatura total do motor, o TM, pode ser calculada pela adição da temperatura ambiente, o Tamb, né? A seguinte equação aqui, ela mostra os passos a serem utilizados para calcular a temperatura final do motor, né? Então, o P de dissipação é igual ao I, né? A I ao quadrado vezes RT. Aí a fórmula aqui, ó, essa fórmula aqui é certa para o motor CC de imã permanente, né? Então, através desses cálculos aqui, eu citei um por um, que significa isso aqui, né? O RT, que é nosso total, no caso, que é a resistência total, a resistência do rotor, né? Resistência do estator, a delta T, que é a temperatura, né? O P de dissipação, o R rotor aqui. Através dessas fórmulas aqui, dessa fórmula, você consegue encontrar a dissipação da potência num mecanismo no motor. Show de bola? Sobre os parâmetros de construção, né? A adequação de um motor de corrente contínua para uma aplicação também depende de sua construção, outro aspecto do processo de seleção, né? Então existem vários tipos diferentes de motores de corrente contínua, cada um dos quais oferece vantagens e desvantagens com base na sua construção. Vamos ver aqui a característica de cada um, né? A construção de cada um, né? Então, os motores de derivação, por exemplo, né? Eles apresentam variação mínima de velocidade através da faixa de carga e podem ser configurados para potência constante em uma faixa de velocidade ajustável. Eles são usados para aplicações onde há necessidade de controle preciso, né, de velocidade e torque. Nesse gráfico aqui, você pode observar uma curva típica, né, típica de velocidade vezes torque, tá? Para o motor de derivação, onde o torque permanece relativamente constante em uma grande faixa de velocidade, né? Então aqui tem a velocidade aqui, o speed, e aqui tem o torque aqui, tá? Então, de acordo aqui, você foi traçado esse gráfico aqui de torque vezes velocidade para o motor bobinado em derivação, né? Já os motores bobinados em série, eles exibem altos torques de partida para cargas permanentes conectadas, né? Que são necessários a fim de evitar danos em condições de alta velocidade. Esses motores desenvolvem um grande torque e podem ser operados a baixas velocidades. Eles são mais adequados para aplicações industriais pesadas que exigem cargas maiores, né? Movendo-se lentamente, ou cargas bem mais leves, né? Movendo-se rapidamente. Aqui nesse gráfico podemos ver uma curva típica de velocidade por torque para motores com bobina em série, né? Mesma coisa, tem a velocidade dele aqui e o torque aqui. Você vê que quanto mais menor a velocidade, né, maior vai ser o torque, né? É proporcional isso daqui. Então, quanto maior a velocidade, menor o torque, e assim por diante.
Esse aqui é o gráfico de torque por velocidade para motor bobinado em série, tá gente? Não esquece não. Já os motores bobinado composto são projetados com bobinas derivadas compostas para aplicações de velocidade constante que requerem torque mais elevados. Eles são frequentemente usados onde a carga primária requer um torque de partida alto e a velocidade ajustável não é necessária, né? No caso, as aplicações incluem elevador, né, se aplicam em elevadores, né, guindastes e equipamentos para áreas industriais. Então, aqui temos também aqui o gráfico, né, a curva típica de velocidade por torque para os motores de bobina composta, né, combinando características de derivação em série, beleza? Então, é o torque por velocidade para motor bobinado composto, esse aqui, né? Velocidade e torque aqui. Já para motores de corrente contínua de ímã permanente, eles possuem um ímã permanente embutido em sua montagem, no caso no estator. Eles oferecem velocidade constante com carga variável, escorregamento zero. O torque dele é excelente, né, na partida. Então, comparado com outros tipos de construção de ímã permanente, proporciona maior eficiência e menores ajustes de velocidade. Aqui podemos ver esse gráfico aqui, uma curva de velocidade para motores de ímã permanente com proporcionalidade de torque de velocidade linear, né? Então esse aqui é o gráfico de torque por velocidade para motor de ímã permanente. Aqui você observou que eu aumentando a velocidade, o torque também vai aumentar, né? Diminuindo o torque aqui, se o torque for 40 aqui, a velocidade vai ser o que? Praticamente 420, 440 aqui, né? Então assim, esse aqui é um motor bem legal de se utilizar, né? Se você quer um motor com uma velocidade mais alta e mais potente também, mais força, esse motor aqui de ímã permanente ele te cai bem. Agora os motores de corrente contínua com armadura em forma de disco. Eles também são chamados de panquecas ou discos impressos e utilizam rotores planos movidos por um campo magnético alinhado axialmente. Sua construção fina permite baixa inércia, resultando em alta aceleração. Esses motores são bons para aplicações que exigem uma rápida inicialização e desligamento, enquanto acoplados a uma carga constante, como em um veículo elétrico. Aqui você vê nessa gravura aqui, né? Desenho de armadura a disco aqui, né? Ímãs permanente de 8 polos e o movimento que ele faz aqui, beleza? Já os motores de corrente contínua sem núcleo e sem ranhuras, eles incorporam um enrolamento cilíndrico que está fisicamente fora de um conjunto de ímãs permanentes. Devido ao fato do enrolamento ser laminado e não existir gaiolas de ferro, motores de corrente contínua sem núcleo possuem inércia muito menor, possuem alta aceleração, eficiência e excelente controle de velocidade, com pouca ou nenhuma vibração. Eles são comumente usados como servomotor para aplicações de controle de processo, né? Aí temos o eixo dele aqui, o magnético dele, a parte magnética, o rotor sem núcleo e o encapsulamento dele, né? Isso aí é o motor de corrente contínua sem núcleo. Então, sobre qualquer motor de corrente contínua, a comutação do motor de corrente contínua ela pode ser com ou sem escovas, tá? Sem brushless, sendo que cada tipo oferece vantagens específicas. Então, os motores elétricos escovados, eles usam escovas de contato que se conectam com o computador para alimentar o rotor. A construção escovada é menos onerosa do que o motor sem escovas e o controle é mais simples e barato. Outra característica é que o escovado pode operar em ambientes extremos devido à sua ausência interna de componentes eletrônicos. Por outro lado, motores escovados exigem manutenção periódica para a substituição da escova desgastada, né? Aqui temos o motor de corrente contínua sem escovas, esse aqui é o motor de corrente contínua com escovas, correto? Esse aqui é escovas de carbono, tá vendo? Aqui tem um computador e escovas de carbono dentro dele aqui. Então, os motores sem escova ou brushless usam um ímã permanente incorporado ao conjunto do rotor. Eles podem usar um ou mais dispositivos de efeito Hall para detectar a posição do rotor e uma eletrônica de acionamento. Associada a ele, controla a rotação do eixo, no caso a velocidade. Os motores brushless são similares aos motores de corrente alternada,
mas são comutados eletronicamente, né? De modo que possam ser alimentados em corrente contínua. A sua comutação sem escovas, no caso os brushless, é mais eficiente e requer menos manutenção, gera menos ruídos e tem uma maior densidade de potência. A faixa de velocidade, se comparando a um motor de comutação escovado, né, é bem maior. Então, no entanto, a eletrônica dos motores brushless geralmente contribuem para o seu custo de aquisição, que também possui maior complexibilidade e maiores limitações ambientais. Então, temos que saber que ao selecionar motores de corrente contínua, nós devemos considerar o design nele, o formato e os fatores ambientais, como vou falar aqui agora rapidinho aqui, tá? Sobre considerações de dimensionamento. Se o motor de corrente contínua tiver que se encaixar em um espaço ou satisfazer a exigência de peso, então as características físicas podem ser fatores de seleção importantes. A configuração do eixo e o redutor, caso for aplicado, também são considerações que devem receber atenção. Já a configuração do eixo, ela é que determina como o rotor é montado e conectado ao sistema que ele irá acionar, e é essencial sua correta seleção de forma com que ele seja compatível com o sistema. A seleção ideal do eixo aumenta a eficácia e pode economizar tempo e custo durante a montagem. As configurações podem incluir tipos côncavos, redondos, quadrados, sextavados, ranhurados, em degrau ou parafusos. Sobre a redução, o redutor que é usado em motor de corrente contínua para aumentar ou reduzir a velocidade dos eixos mecanicamente. Utilizando o redutor, o motor tende a ter volume ou peso menor. Os tipos de redutores que são usados em motores elétricos de corrente contínua podem incluir redutores de engrenagens, planetários, sem fim ou cônicos, Agora, sobre a questão das considerações ambientais, Temos aqui no caso sobre o ambiente que esse motor vai trabalhar. Ao selecionar um motor de corrente contínua, você tem que ter que considerar as condições ambientais e os requisitos de aplicação quando da utilização do produto, Por exemplo, a temperatura de operação dele deve ser considerado quando se utiliza algum equipamento eletrônico sensível ou quando o ambiente não está a temperatura de 40 graus Celsius, ou ainda quando o ambiente for suscetível à dissipação de calor do motor. Mecanismos de refrigeração adicional podem ser instalados para neutralizar o aquecimento excessivo do motor ou do ambiente circundante. Sobre a proteção contra a corrosão, deve ser considerada em ambientes onde o motor está exposto à radiação, poeira ou substâncias perigosas que possam degradar o motor. O invólucro e os materiais apropriados do motor podem ser selecionados para assegurar a proteção contra a contaminação. Sobre a proteção contra a água, deve ser considerada quando o motor for operar exposto à água. Os níveis de proteção vão desde a proteção contra o gotejamento vertical mínimo até a submersão total sob pressão do mesmo. Então, galera, por hoje é só. Ficamos por aqui e nos vemos no nosso próximo encontro. Até mais!